Olá, galerinha maravilhosa, passando por aqui para lembrar para vocês, da leitura do nosso livro Salmos e Provérbios, né? 2 livros da Bíblia, bem interessante, aonde é o homem falando com Deus. Os demais livros da Bíblia, como eu já falei, é Deus falando com o homem. Então, aqueles que não têm tempo de ler, né? Dizem que não tem tempo, muitos não têm tempo mesmo. Vão lá no YouTube, se inscrevam no meu canal, Márcia Prachedes, Missionários da Estrada, que lá vai ter a leitura do livro Salmos e Provérbios, com referências bíblicas, com belos comentários, né? Excelentes comentários, e eu estarei lá para ajudar vocês. No final da leitura, vamos ter uma live, né? Para que vocês possam participar, perguntar, acrescentar algo, né? E a gente está interagindo aqui. Se inscrevam no meu canal, curtam e compartilhem. Márcia Prachedes, Missionários da Estrada. Vamos lá, galera! Olá, bom dia a todos, né? Dando continuação aqui na nossa leitura do livro de Salmos e Provérbios, né? Hoje vamos continuar, lemos o Salmo número 1, hoje vamos ler o Salmo de número 2, não é isso? Vamos lá. Salmo de número 2. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Fazer um pequeno comentário lá em Atos, né? Comentário, palavras de Pedro, de Paulo, vai falar o seguinte, lá em Atos 4, 25, 28. Falaste muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isto aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, porque fizeram, porém havia sido decidido de antemão pela tua vontade. O versos 2 vai dizer o seguinte: os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí o comentário de Mateus 27, 1, 2 vai falar o seguinte: de manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Lá em Lucas 23, 10, vai falar o seguinte: enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali, gritando acusações. Lá em Apocalipse 19, 19, o João vai falar o seguinte: depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. Versos 3. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e, com sua fúria, os aterroriza. Verso 6. Ele diz: estabeleci meu reino no trono em Sião, em meu santo monte. Em Salmo 45, 6, vai falar também: seu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Em Ezequiel 21, 27, faz uma referência também, falando o seguinte: destruição, destruição, certamente destruirei o reino e não será restaurado até que venha aquele que tem o direito de julgá-lo. Então o entregarei a ele. Daniel também faz uma referência, Daniel 7, 13 e 14.
Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. Em Apocalipse 19:16, também faz uma referência a este salmo. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O versículo 7 vai dizer o seguinte: o rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. O 8, basta pedir e lhes darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Quase não sai, né? Despedaçará como vasos de barro. Lá em Daniel 2:44 faz uma referência da seguinte maneira: enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Temos a palavra do próprio Jesus que fala o seguinte, lá em Apocalipse 2:26-27. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vaso de barro. Palavra de Jesus Cristo. Vou dar uma paradinha aqui para tomar um pouquinho de água. Volto já já. No versos 10 vai dizer o seguinte: portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. O 11. O 12. Sujeitem-se ao Filho para que eles não se irem e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Lá em João 3,36 vai dizer o seguinte: e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Em Filipenses 2, 9 e 11, Paulo vai dizer o seguinte: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vamos passar para o Salmo 3, né? Salmo 3, versos 1. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente contra mim. 2. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará, mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Lá em Gênesis 15:1, fala assim: algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão. Ele disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Em Isaías 45:25 fala: no Senhor todas as gerações de Israel serão justificadas e nele se gloriarão. Salmo 4.
Clamei ao Senhor e ele me respondeu do seu santo monte. Deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. 6. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. Olha o que é que Davi está pedindo aqui para o Senhor. E 1 Timóteo 4,10 vai fazer uma referência. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque nossa esperança está no Deus vivo e Salvador de todos, especialmente dos que crerem. Em 2 Tessalonicenses 1,6 fala o seguinte: em sua justiça Deus pagará com aflição aquele que aflige vocês. Provérbios 3,24 vai falar: quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. E o verso 8 termina da seguinte maneira: de ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Vamos prosseguir para o Salmo 4. Salmo 4, versos 1. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus, que faz justiça. Livra-me de minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve minha oração. Tem uma referência lá em Salmo 11:7 que fala: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão sua face. Salmo 4, versos 2. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? O 3. Estejam certos disto: o Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a ele. Não pequem ao repetir que a ira os controle. Vou repetir aqui que eu falei errado. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Lá em Efésios 4:26, Paulo vai falar o seguinte: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Versos 5 do Salmo 4 vai falar o seguinte: ofereçam sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. No Salmo 37:2 vai fazer uma referência: pois como o capim logo secarão e como a grama verde logo murcharão. Salmo 62:8 vai falar: ó meu povo, confie nele em todo tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Provérbios 3:5, Salomão fala: confiem no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Lá em 1 Pedro 4:19 vai fazer uma referência a este salmo. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Verso 6. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Lá em Números 6:26 faz uma referência a este salmo: que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Salmo 80, verso 7 faz uma referência, o Asaf vai falar o seguinte:
Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Provérbio 16:15, Salomão vai falar o seguinte: quando o rei sorri, há vida. Seu favor refresca como chuva de primavera. Em 1 Pedro 3:12, também faz uma referência. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Verso 7 do Salmo 3 fala o seguinte: tu me deste alegria maior que a daquela que tem... Desculpem, vamos repetir. Versículo 7 do Salmo 3. Do Salmo 4, viu, gente? Perdoe. Tu me deste alegria maior que a daquela que tem fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei, versos 8. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Lá em Levítico 25:18, vai fazer a seguinte referência: se quiseres viver seguro na terra, sigam os meus decretos e obedeçam os meus estatutos. Em Provérbios 3:24-26, Salomão vai falar o seguinte: quando for dormir, não sentirás medo. Quando se deitar, terás sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Pois o Senhor será a sua segurança, não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Terminamos de ler o Salmo 4, né? Hoje lemos o 2, o 3 e o 4. Eu espero que tenha trazido para vocês que estão acompanhando essa leitura o entendimento da palavra, né? De como aqui o rei Davi se expressa com Deus, como é que ele fala com Deus, né? Que todos sabem que Salmos e Provérbio é o homem falando com Deus. Eu já falei para vocês, né? Então aguardem os próximos capítulos dessa leitura, que já, né, vamos dar continuidade. Um beijo no coração e obrigada pela atenção. Até a próxima.